E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Walter. Sim, sou eu mesmo, né? O negócio é o seguinte, isso aí é óbvio, né? Que tudo que você colhe hoje, né? A vida que você tem hoje, a vida que você tá levando hoje, são resultado das suas ações, né? Que você fez ou deixou de fazer durante todo o seu período de vida, não é? Se você tá vivendo uma vida hoje difícil, uma vida com dificuldades, um pouco né, para não dizer 100%, das suas atitudes, das coisas que você deixou de fazer e das coisas que você não deixou de fazer. Esse é o vídeo de hoje, tudo bem? Brindaremos. Olha só, eu estou aqui no meu escritório. Eu tenho um escritório aqui em casa, se vocês não sabiam disso, né? Só que como eu sempre gravava na distribuidora, eu trouxe meus computadores pra cá e tudo. Meu computador, tô gravando aqui de casa, vamos ver. Se ficar bom, a gente continua nesse formato, fechou? Brindaremos. A verdade é que sim, os resultados que você tem de bom ou ruim é um reflexo das suas ações que você fez e não fez. E isso é muito óbvio, né? Isso aí, os coachings falam isso pra você, né? Isso é óbvio. E eu percebo muita gente, cara, principalmente pais, tá? E vou entrar um pouco mais polêmico aqui no assunto. Por que eu tô falando disso? Porque eu percebo que tem muitos pais que cobram do filho. Cobram, entre aspas, reclamam do filho, né? Fala assim, puxa vida, né? Nossa aí, ó, pra você ver, você tem carro, tem casa, eu não tenho nada. Você viaja, eu não viajo, eu não saio com meu marido. Porque tem pais que são assim, né? Tem pais que acham que, tipo assim, que você tem culpa da vida difícil que os pais levam, tá? Tem pais que são assim, entendeu? Só que eu vou falar uma coisa. A vida que seus pais tiveram, que as pessoas mais velhas tiveram, se ela tá vivendo uma vida difícil, é o resultado que ela viveu antes. Mas você tem que ver que os meus pais tiveram uma vida muito difícil. E vou te falar, nós não temos uma vida difícil hoje, não? Diz pra mim. Mas você tinha que ver que antigamente não tinha estudo. E hoje? Tem estudo? Tem, mas se você colocar o seu filho no colégio público, ele sai de lá mais analfabeto. Antigamente, colégio público literalmente ensinava. Hoje, colégio público é um pouco mais delicado. Você passa o aluno sem ele saber ler e escrever. Não sabe o mínimo da matemática, não sabe as 4 operações. Essa que é a grande verdade da educação brasileira. Entende? Agora, falar, meus pais não tiveram tantas oportunidades. Te falar, oportunidade é nós que criamos, tá? Pode ser polêmico? É nós que criamos. Eu vou te falar, tem muita pessoa antiga, né? Um povo mais antigo, que tem mais coisas que nós. Entenda, perceba uma coisa, se a gente fazer se nós fizermos uma comparação aqui, tá? Uma comparação aqui. Se sua mãe ou seu pai fala pra você que não teve muitas oportunidades, que não teve a oportunidade que você teve, fala pra ela, pros seus pais, que hoje, por exemplo, você comprar uma casa é praticamente impossível pra uma pessoa que ganha CLT, que vive de CLT. Pra você comprar uma casa, adquirir um terreno, adquirir um apartamento, olha o quão é difícil. Você tem que dar no mínimo 30% de entrada. Antigamente, na época dos seus pais, se o seu pai tivesse um carro, ele trocava numa casa. Entende? Se o seu pai tivesse, sei lá, um lote, ele trocava num carro, pegava o carro, trocava numa casa, trocava na casa um lote. Entende? Antigamente, não estou dizendo que era mais fácil, mas tinha dificuldades tanto antigamente quanto hoje. Mas o que eu quero chegar na ideia é o seguinte. Se o seu pai ou sua mãe hoje tem uma vida um pouquinho mais difícil, é porque às vezes seu pai e sua mãe deixou de fazer coisas quando eram mais jovens para poder chegar a algum lugar. E isso vai servir para nós também. Se a gente deixar de fazer coisas hoje, no futuro a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai chegar no futuro com dificuldades. Entende? A vida de merda que uma pessoa tem hoje é o reflexo das suas ações. Isso é inegável, isso as pessoas podem achar ruim eu dizer isso, mas é a grande verdade. Eu entendo que antigamente, na época dos nossos pais, sim, era mais escasso, era mais difícil mesmo. Eu entendo isso, mas eu só tô fazendo uma comparação assim, não tô falando todo, não tô generalizando, mas daqueles pais, daqueles, né, que sabotam os filhos, que existe pais que sabotam os filhos. Tem pai e mãe que é invejoso com o filho. Tem mãe que tem inveja do relacionamento da sua filha com o marido.
Tem mãe que tem inveja, isso é absurdo, entende? Chegamos nesse patamar. Hoje tem pais que têm inveja dos filhos. Hoje tem pai que tem inveja do filho comprar um carro melhor que o dele. Às vezes o pai tá lá com o seu, sei lá, com o seu Gol G3, você vai e chega de Honda Civic, o pai fica com inveja. Não tô falando que são todos, mas tem uma grande parcela que é assim. Tem mãe e pai que tem inveja do filho. Tem mãe e pai que sabota o filho. Tem mãe e pai que não quer deixar o filho crescer. Toda hora liga, botando pressão. Você tá onde? Nossa, você foi na pizzaria e fica de cara emburrada. Depois eu ligo então. E desliga o telefone na cara da filha ou do filho. Tem raiva de você ter uma vida com seu marido, uma vida com sua esposa. Tem pais que são assim. Pra você que é pai e mãe, se você age dessa forma, você tá agindo de uma forma completamente errada. Completamente errada, sabe? Sim, tem pais que agem dessa forma. Tem mãe que tem inveja da filha, dela ter amigas, dela ir para um casamento, dela sair com o marido para comer fora, para jantar fora, dela fazer uma viagem. Tem filha que deixa, veja bem, tem filhos que deixam de fazer coisas com medo do que o pai e a mãe vai achar. Deixa eu te falar, os pais, né, em geral, eles já tiveram a sua vida. Eles casaram com as suas, né, esposas, tiveram uma vida para começar, criou os filhos e tudo, né? Colocou numa escola boa, enfim, criou, teve a sua vida, agora é a sua vez, entendeu? Então, para as pessoas que às vezes fica com receio de querer viver, literalmente querer viver, fica por conta do que meu pai vai achar, o que minha mãe vai achar. Ai, nossa, vou te falar, tem casos que às vezes a família, o pai e a mãe eles moram tipo assim, o pai, a mãe e o filho moram no mesmo bairro, né? O cara casou com a menina, o pai e a mãe moram no mesmo bairro. Aí tem caso, por exemplo, vai fazer uma compra no supermercado, tá lá com o carrinho fazendo no supermercado. Se chega o pai, tem que esconder o carrinho. Porque se o pai vê que o filho tá com o carrinho cheio, fica com inveja, fica com raiva. Entenda. Se o pai e a mãe têm inveja, né, disso, algum problema tem. E se você tá no patamar acima dos seus pais, é porque você lutou para chegar nesse patamar. Se seus pais estão no patamar abaixo que o seu, é porque faltou talvez luta, ou também sim oportunidade. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas dificuldade sempre tem. Antigamente, é como eu falei, para você comprar um carro, velho, tipo assim, você comprava carro, era mais fácil, tá? Mais fácil que hoje. Hoje carro popular é 80 mil reais. Antigamente carro popular não era tão caro assim. Antigamente os seus pais poderiam viver na classe média. Hoje não existe classe média. Ou é a classe alta ou é a classe baixa. Classe média não tem mais. Na época dos seus pais existia classe média. Entende? Eu não tô dizendo que a vida deles eram mais fáceis do que a de hoje. Entende? Eu tô fazendo uma comparativo. Porque, por exemplo, para comprar casa hoje, cara, é muito difícil. Hoje o cara forma, estuda. Vamos supor na época dos nossos pais, anos 70, dos anos 80. Se o camarada metesse a cara na faculdade, estudasse, ele entraria numa empresa boa, ganharia bem e se aposentava lá, não é? Hoje, quem tem curso superior tá trabalhando de Uber, velho, porque não tem emprego. Veja, as coisas são difíceis. São tempos diferentes, mas as dificuldades são as mesmas, porra. São as mesmas, entendeu? Então, cara, se tem pai e mãe que tem inveja do filho porque ele tá prosperando, isso é bizarro, velho, saca? E isso acontece bastante. Acontece bastante. Eu recebi mensagem falando pra mim fazer esse tipo de vídeo, sabe? Eu tô falando e eu tô dando a minha opinião sobre isso. Tem pai e mãe que tem inveja do filho prosperar. Agora, se o pai e a mãe não conseguiu que o filho, né, não conseguiu o que o filho tem hoje, a culpa é dos seus pais, não é sua. Não é culpa do filho. Não é culpa do filho que o pai não conseguiu comprar um carro melhor. Ah, mas é porque o meu pai me deu do bom e do melhor. Ainda bem. Mas é o dever do pai fazer isso. E com certeza, se você for pai, você vai dar o do bom e do melhor pro seu filho. Como eu disse, hoje, por exemplo, faculdade não garante nada. Faculdade não é garantia de empregabilidade, porra nenhuma. O que você mais vê é o quê? São pessoas formadas, certo? Pessoas que têm curso superior, engavetando o diploma e trabalhando numa área completamente diferente. Tentando abrir um negócio, trabalhando de Uber, de vendedor de loja. Às vezes você, minha irmã, fez faculdade aí, sei lá, uma faculdade de recursos humanos, de administração, de economia, de ciências contábeis, trabalha como vendedora de loja de perfume.
Acontece, talvez você formou em pedagogia, formou num cargo de licenciatura, não é? Sei lá, decidiu não trabalhar como professor e está trabalhando numa outra área completamente diferente. Acontece. Antigamente, quem formava ficava na área, praticamente. Entende? Então, assim, dificuldades todo mundo tem. Se os pais, as pessoas mais antigas vierem falar assim, né, aquele saudosismo, né? Não, mas tem que ver que na minha época era mais difícil, não tinha internet. Na minha época era difícil, não sei o quê. Você fala, meu amigão, eu te falar, hoje tem internet e isso meio que dificultou também muita coisa. O ChatGPT aí, a inteligência artificial, tá substituindo um monte de emprego. A gente tem que se renovar. Antigamente, se seu pai, vou te dar um exemplo, se seu pai abrisse uma distribuidora de bebidas, né, um cara dos anos 70, 80, abrisse uma distribuidora de bebidas, dava dinheiro, fluía. Hoje, o que acontece? O que você vê? É uma distribuidora em cada esquina. Entende o que eu tô dizendo? Os comércios prostituíram, estão todos prostituídos. Era mais fácil naquela época? Sim, vem dizer que não. Se seu pai tivesse um carro velho, ele conseguia trocar num terreno, velho. Hoje, meu irmão, para você comprar um carro velho, você tem que dispor de muito dinheiro. Se você quer comprar um carro novo, você tem que dispor de muito dinheiro. Para você comprar uma casa, então, puta que pariu, nem se fala, velho. Entende o que eu tô falando? Os seus pais têm uma casa própria. O meu pai, eu falo por mim, Walter, eu tive uma família, eu sou filho único, pra quem não sabe, morei com meu pai e com minha mãe, e nós sempre tivemos uma vida pobre, uma vida difícil, uma vida pobre. Mas meu pai tinha uma casa própria, veja bem. Eu fui ter casa própria, tipo assim, cara, tem 8 anos que eu tenho minha casa própria, eu tenho 40. Meu pai e minha mãe teve casa própria, ó. Tipo assim, eles conseguiram uma casa própria antes, tipo assim, mais novo do que eu, entende o que eu tô querendo dizer, assim, comparando as idades? E tem um agravante também nessa situação, não dos meus pais, tá? Não, tô falando no geral. Tem um agravante. Tem muita gente, muita família que tem pais e mães aí, pais, né, que parece que, cara, como é que eu vou dizer? Tem uma síndrome da pobreza, tem uma síndrome do coitadismo, sabe? A síndrome do coitadismo, da pobreza de alma, do coitadismo, sabe? E isso, cara, isso aí fode a família inteira, tá? Isso fode a família inteira, o síndrome do coitadismo. Ah, você vai viajar então? Você vai sair com seu marido? Então, não, tá tudo bem, não, vou ficar aqui. Não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, vou almoçar sozinha. Eu vou almoçar sozinha, pô. Você já teve a sua vez. A sua mãe, seu pai já tiveram a vez dele de viver, de sair, de jantar fora. Agora é a nossa vez, é a sua vez, entende? Aí tem a síndrome do coitadismo. Às vezes seu pai, sei lá, pô filhão, vem aqui em casa aqui. Não, pai, eu vou sair com a minha esposa, nós vamos no aniversário de um amigo nosso aqui da firma, né, tal, não sei o quê. Não, tudo bem então, eu vou assar carne sozinho então. Né? Ah, aí a mãe liga, sei lá, a mãe pega aqui, tô com o mouse aqui, vou usar meu telefone fictício, tá lá na distribuidora, vou trazer. Ah, não sei o quê. Oi filha, você tá onde? Ô mãe, tudo bem? Eu tô no restaurante aqui com meu marido aqui, a gente tá jantando. Ah, vocês estão no restaurante? Ah, não, desculpa incomodar então. Desliga. É o síndrome do coitadismo. Você não pode viver, você não pode viajar, você não pode comer fora, você não pode ter nada. Você não pode nem fazer compra no mercado. Entende? E fora também, claro, as famílias, os pais que ficam intrometendo na vida do filho, que o mais tem, velho. Tá, é o que mais tem. Eu não tô criticando os pais. Nossa, o Walter ele é contra os pais. É óbvio que não. Mas sim, tem alguns pais que agem dessa maneira. Sabe? Tem inveja do filho, tem inveja da filha conquistar coisas, sabe? Tem pessoas que são assim, aquele síndrome do coitadismo, tem a síndrome da pobreza, sabe? Teve oportunidade, de, por exemplo, de reformar a casa, não reformou, certo? Teve oportunidade de ter uma vida um pouquinho melhor, mas não quis, entende? Quis ter outras prioridades. Hoje vivemos tempos diferentes dos anos 80, dos anos 90. Hoje, para você conquistar coisas, requer muito sacrifício. Não que antigamente não requeria. Antigamente, sim. Só que dessa vez parece que o barato ficou muito louco, sabe? Parece que as coisas ficaram um pouquinho mais tensas, porque a concorrência é extrema. As coisas estão extremamente caro, certo? E as pessoas têm uma inveja absurda em cima de você. Da própria família, os seus tios, os seus primos. Os nossos pais também passou por isso. Nossos pais também existiu inveja
pra cima deles, entendeu? Mas no contexto geral é isso aí, cara. E é disso que eu tô falando. Se você não agir agora, tá? Agora eu tô falando, né, no presente. Se você não agir agora de buscar um conteúdo interessante pra você, de buscar caminhos pra você ter algo melhor, você vai chegar daqui a alguns anos com uma vida muito difícil, cara. Você vai ter uma vida muito difícil, muito complicada daqui a uns anos. E tudo isso vai se dar porque você não quis agir agora, tá? Você não quis agir agora, você não tipo assim, acomodou no emprego, você acomodou na vida que você leva, tá? A tendência é que as coisas piorem, se tornem mais difíceis, se tornem mais caro. A tendência é que quanto mais velho você for ficando, cara, vai vir artrose, artrite, dor nas costas, baixa visão, entendeu? Dor na coluna, bico de papagaio, entende? Diabetes, vai vir coisas pra você, é natural. É natural. À medida que você vai ficando mais velho, as doenças vão aparecendo pra você. É natural. Você vai gastar mais com remédio, mais com coisa. Então você precisa ter um plano de ação para que quando isso chegar até você, quando isso ocorrer, você não fique tão desesperado. E isso requer ações agora. Você precisa agir agora. É como eu falei no vídeo que eu gravei hoje na verdade, esse vídeo tá aí no ar hoje, né? Tipo, a vaca é hoje. Eu gravei um vídeo ontem, no domingo, lavando louça, e lá eu disse que eu esqueci que eu ia falar. Puta que pariu, mano. Que se você não agir agora, você vai pagar o preço caro lá na frente, sabe? Você tem que agir agora, fazer as coisas agora, focar agora, foca num nicho agora, foca em algo agora, algo que possa transformar as suas mãos numa máquina de fazer dinheiro, diferente do que muitos prometem, né? Transformar seu celular numa máquina de imprimir dinheiro. Não, transforma as suas mãos numa máquina de fazer dinheiro. Aprenda uma habilidade, aprenda algo na qual ninguém vai te tirar e você pode prosperar, tá? Porque, como eu disse, a tendência é ficar mais difícil, saca? É ficar mais difícil, inegável, inevitável, entendeu? Agora, sobre os pais, desculpe falar isso, talvez alguém pode ter se sentido ofendido ou não, mas a realidade é que sim, tem filhos, tem pessoas adultas que no seu auge dos seus 40 anos, 30 e tantos anos, 45 anos, que tem pais, tem mãe que tem inveja dele, tem pai que tem inveja do filho, mãe que tem inveja da filha, tem um relacionamento bom, tem um relacionamento tranquilo, aí a mãe tem aquele velho de homem nenhum presta, fala pra filha, sabe? E não é verdade, porra. Não é verdade, entendeu? Então assim, tempos são outros. Se falarem pra você assim, não, meu filho, mas na minha época era muito difícil. Você fala, é mesmo, pai? Então tenta comprar um carro agora, né? Tenta comprar um carro, tenta comprar uma casa. Quão é difícil. Hoje é muito difícil, velho. Mas assim, é muito. Sabe que é muito, muito? Carro popular é 80 mil reais, velho. 80 mil reais. Dinheiro perdeu o seu poder de compra. Antigamente, seu pai ganhava um salário mínimo, ele conseguia manter uma família com uma mulher, 2 filhos, tinha carro, tinha um lote, entende? Tinha casa própria. Antigamente, seu pai conseguia com um salário mínimo. Hoje, com salário mínimo, você passa fome, velho. Fome, tá? Essa que é a grande verdade. Então é isso. Gostou do vídeo? Bem, eu espero que esse formato tenha ficado bom. Aqui é o meu escritório, eu tenho uma salinha aqui de escritório, vou começar a gravar por aqui. E é isso. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal que não custa nada, na porra do canal, deixa no comentário, fala, Walter, estou aqui, pra mim saber que você está aí, tá bom? Grande abraço pra vocês, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, até mais. Brindaremos, como já dizia Thiago Finch. Não, Thiago Finch não. Copini, paga nós. Lovers. Ai, que delícia, lovers. Fui.